Olá, Marias! Tudo bem? Vocês têm acompanhado os programas que já estão no ar? Um programa melhor que o outro. Essa temporada de inverno tá quentinha, bem né? quente, viu? Já é o 7º programa. Nossa, estamos no 7º programa. E ainda vai vir coisa boa, né? Nossa, assim, muita coisa boa, hein? Olha o spoiler aí, hein, gente? Tá maravilhoso, dá pra maratonar. Sim. Como? Debaixo da coberta. Um chocolate quente. Sem Nutella, que a Nutri falou que não pode Nutella, não pode, né? mas o chocolate quente tá liberado. Só a bordinha, assim, ó, de Nutella. Mas hoje o programa tá maravilhoso, gente. E, ó, tá um show à parte. Por quê? Porque a convidada de hoje, eu sou fã, eu acompanho os conteúdos dela. E eu falei pra Ellen, eu vou mandar uma mensagem, né? Vamos jogar o universo. Vamos jogar pro universo, vai ou não vai? E ela, com toda a simpatia do mundo, que vocês vão ver, vão se apaixonar assim como eu, topou e tá aqui no Marias! Bem-vinda, Celina! Bem-vinda, Celina! Oiê, tudo bem, gente? Fala pro nosso público quem é a Celina. Ai, Celina. Bom, aqui hoje a Celina é principalmente psicóloga, psicoterapeuta, clínica, psicanalista e apaixonada por comunicação, por falar sobre saúde mental, por trazer temas às vezes polêmicos, às vezes mais reflexivos, mas sobretudo com profundidade. Eu sou uma apaixonada por profundidade e é isso que eu faço nas redes e reflete um pouquinho do que eu sou na minha vida, que é alguém que está sempre olhando para onde as pessoas não estão olhando. Nossa, uau. que legal. Já né, começou gente? profundo, Já começou gente. Não, agora tem uma fofoca aqui de bastidor. A gente tava aqui no bastidor, a gente já tava batendo um papo. Isso porque ela falou que era o quê? Tímida, né? Tímida. A gente não já sei tava onde. aqui, ó. Eu sou mais tímida. Sim, gente. E olha, vou falar um negócio pra vocês. A importância de trazer a Celina aqui para Marias, porque a gente já vem desde janeiro abordando sobre saúde, Sobre né, saúde mental. saúde da mulher, né, em uma forma geral. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho só, né, Lu? Sim. Porque assunto vai ter bastante, né, Vai ter gente? bastante. Quem sabe? A Celina não volta, né? Comenta aí. Quem sabe, gente? Ó. Faz um pedido, né? Volta, Celina, já sabe. Chamem com fé, chamem com fé. Eu não sou muito fácil. É, tá vendo? Olha, então, a Olha sorte só. do Marias, né? Sorte gente. do Marias, hein? E eu mandei mensagem pra ela e falei assim, eu não posso mandar emocionada, né, gente? Eu tenho que me mandar assim bem profissional, não posso ser emocionada. Mas é isso, para começar já, eu gostaria de conversar com você sobre como a internet está impactando a saúde da mulher hoje em dia. Né? Com tantos conteúdos, é muita riqueza de informação, é muito conteúdo, como isso vem impactado? Eu acho que a internet... Eu acho que todos os meios de comunicação, antigamente tinha as novelas, tinham as propagandas, que sempre traziam a mulher sendo um estereótipo de um jeito ou de outro, né? Então, eu acho que mídias em geral, e hoje a internet com muita força, fazem com que a mulher tenha muita dificuldade de reconhecer a si mesma, seus próprios desejos, seus limites, né? Porque o tempo todo ela é bombardeada com informações sobre como ela deveria ser. Sim. Então, eu acho que hoje o impacto muito grande que a internet tem, como já teve um dia, né, outras mídias, é essa questão de tirar a mulher do foco do que ela busca na vida dela, porque ela vai se perdendo no meio do caminho, porque eu tô tentando, sei lá, dar um exemplo, eu tô tentando empreender a minha loja, mas aí eu vou pra internet e eu descubro que eu tenho que ser bonita, que eu tenho que ser magra, que eu tenho que não sei o quê, porque é assim que as coisas vão dar certo, né? Então, eu acho que a internet, ela traz uma enxurrada de informações para a mulher e às vezes desfoca ela de um caminho que ela precisava ter. Então, eu acho que hoje o que mais me preocupa são informações super problemáticas que surgem principalmente sobre estética, né? Padrões inalcançáveis, eu acho que... E os padrões inalcançáveis, eles não são só estéticos, né? Eu acho que é isso, de ser rica, de ter um marido perfeito, de casar com tantos anos, de ter uma família linda, de engravidar, né? Assim, então, são muitos padrões que a mulher tem que pensar na vida, que ela tenta introjetar para ela, e eu acho que a internet tem trazido muito isso. Eu acho que um desafio, assim, uma coisa que tem me incomodado muito é essa romantização da maternidade na internet hoje. Nossa, sim. Que tá muito forte. A gente passou um tempo pela romantização da vida fitness. Verdade. Né? Na época de Gabriela Pugliese, na época de blogueiras fitness muito fortes. Não poder comer, mas hoje a gente tá todos os dias. Hoje a gente tá numa doideira da maternidade, das pessoas
ganhando dinheiro com a Comercializando maternidade, comercializando a maternidade e romantizando isso, mostrando uma maternidade irreal, completamente irreal, corpos irreais depois no puerpério, e eu acho que hoje isso é um grande desafio para a saúde mental da mulher na internet. Mulheres têm trazido esse tema para as terapias? Tem, sempre vem, né? Assim, eu acho que tenho ou não tenho o desejo de ser mãe, porque eu vejo o tempo todo que ser mãe é maravilhoso, que ser mãe é perfeito, que ser mãe monetiza hoje em dia. Monetiza, completa, né? Assim, então, isso que eu tô sentindo é desejo, ou isso que eu tô sentindo é influência? Sim. Então, isso vem na clínica desse modo, assim. De repente, pessoas que não falavam sobre esse tema começam a trazer. Nossa, não sei, acho que eu queria ser mãe, mas é porque eu não sei se eu tô apaixonada pela vida da fulana, ou eu não sei se eu fico vendo demais esse tipo de informação, né? Então, acho que isso vem, né? As questões de estética também vêm muito, assim, por conta de redes sociais, assim, né? Ai, gente, eu tô engordando. Será que eu preciso... Hoje tem uma enxurrada de informações sobre remédios para emagrecer, né? As canetinhas. Sim. Então, assim, será que eu preciso tomar, né? Mas eu vi que é um monte de informação dizendo que tudo bem, que pode. Então, acho que as pessoas, elas se perdem um pouco do que elas de fato querem, do que de fato é uma demanda ou influência daquilo que elas estão recebendo. E aí também pode entrar uma questão de culpa, né? Ou você acha que não, que essa questão de culpa tá crescendo, como que tá? Que em alguns momentos, né, nas minhas redes, eu vejo bastante gente se sentindo culpada. Porque, por exemplo, não postei isso, não fiz aquilo, fulana fez, sei o que, tô mal. Você acha que a culpa entra por conta dessa comparação, por conta de viver a realidade? Ou porque talvez tá querendo um desejo que não existe? Eu acho que culpa é uma coisa que faz muito parte da vida da mulher. Da mãe, nossa, acho que mãe é um bicho culpado, né? Nossa, a minha mãe sempre dizia, nasce uma mãe, nasce uma culpa junto. Culpa. Exatamente. Então, acho que tem uma relação das mulheres e de autoculpabilização, acho que isso é importante. Acho que sim, acho que mulheres que vão para a internet têm essa necessidade de protocolos. Eu acho que as mulheres, elas tentam cumprir protocolos na vida. E eu acho que a internet é mais um. Então, você vai lá, começa a postar, mas você tá postando tudo que você tem que postar, mas você tá postando direito, mas você tá interagindo com o seu público, mas você tá vendendo, mas você tá... Né? Então, eu acho que na internet é só mais um lugar de demandas e de mulheres cumprirem um script que, de novo, se é um script, tá longe do que necessariamente é o meu desejo. Sim. Eu, quando comecei na internet, eu tinha ainda essa coisa, né? Assim, eu tinha que postar, e aí, quanto mais eu tinha aqui, menos eu queria. Mais eu me bloqueava. Eu fui conseguir estar um pouco mais ativa na internet quando eu consegui trabalhar isso. Que eu não tinha que nada. Que eu ia fazer o que eu quisesse. Que aquilo não era. E por que eu consegui também virar essa chave? Porque isso se tornou uma coisa que eu não tinha expectativas que virasse o meu meio de vida, a minha força financeira, né? Então, também foi mais fácil para mim. Eu acho que alguém que está empreendendo mesmo e usando a internet, ela se sente muito culpada e ela se compara muito a outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa que ela. Sim. Né? Então, acho que, com certeza, a culpa vem como sempre vem. Sim, sempre vem. Uma sessão de terapia, acho que a gente vai iniciar agora. Sempre vem, gente. A gente se culpa. A gente se culpa porque não consegui ir pra academia. Exato. Ai, hoje eu não fui, hoje eu não consegui. E não marquei lá, gente. Hashtag tá pago. Não fiz a fotinha, tá Vamos pago. todo mundo, Celina, fazer isso com terapia, né? Tá pago. Hoje eu... Nossa! Paguem as contas, paguem essas contas indo pra terapia. Brincadeira, não precisa, porque senão é mais uma demanda. A terapia não tem que ser tem que ir pra terapia. Mas se puder e quiser experimentar esse movimento, né, de se pensar e pensar as próprias demandas, os próprios desejos, a terapia é esse lugar, né, gente? Não, fazer terapia é ótimo, gente. Eu recomendo. Eu não largo a minha terapeuta. Não largo. Eu gosto também. Não posso falar, né? Eu gosto. Eu gosto. Eu acho que a Celina deveria contar um pouquinho mais pra gente
sobre essa questão de como a terapia pode ser aliado nessa questão psicológica, da questão de equilibrar todos os pratinhos, a questão de virar chave. Eu acho que pode contar um pouquinho pra gente, será? Tá. Você falou uma coisa interessante, equilibrar os pratos. Eu acho que a coisa que eu entendo, né, que a terapia, principalmente a minha abordagem de trabalho, que é a psicanálise propõe, é que a gente entenda que não tem que equilibrar pratos. Derruba os pratos. O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer se cair esse prato? Você tem... Por que você está equilibrando sozinha? Quem que você tem em torno de você para segurar a barra? Né? Assim, por que você está se sentindo sozinha nessa função? Essa função é sua, né? Então, eu acho que a terapia, uma análise, ela propõe não que você consiga sustentar as coisas, mas que você consiga pensar o que você consegue fazer daquilo que a vida fez de você, né? Assim, então, o que você consegue fazer da vida que você tem, das circunstâncias que estão ao seu entorno. Então, a primeira coisa que eu pergunto sempre, se vem alguém com essa demanda, né? Eu não tô, né? Eu não dou conta. Eu falo, você tem que dar conta? Por que você tem que dar conta? Alguém dá conta? Vocês conhecem alguém que dê conta? Não, gente, humanamente possível. Eu não conheço. Eu não dou conta. Não sei se vocês dão. Eu não dou. Gente, eu tenho 2 filhas, não tem como dar conta mesmo. E uma coisa que eu falo muito, e outro dia eu falei isso nas redes, a gente tem que ter algumas coisas na vida que a gente faz de maneira medíocre. Eu falo que a mediocridade, ela é usada muito como um ônus, né, como uma coisa terrível. Eu adoro a mediocridade. Porque é um lugar de tranquilidade também, é um lugar de descanso a mediocridade. Então, eu tenho feito cerâmica com uma amiga que é ceramista. E eu faço umas peças que às vezes eu gosto muito, mas eu gosto muito delas ficarem mal feitas, porque eu não me empenho. Eu não me empenho. E aí, quando elas vêm mal feitas, eu fico assim por uns segundos. Nossa, ficou muito feio. Aí depois eu penso. A feiura. A imperfeição. Isso, aí eu penso, mas que coisa mais maravilhosa que eu não tenho que ser boa? Não tenho, não preciso, é só pra ser gostoso, é só pra ser uma coisa divertida, porque se tivesse que ficar perfeito, eu ia ter uma demanda a mais na minha vida. Nossa, sim. Não precisa. Então, tem certas coisas que eu falo que a gente tem que aceitar nossas mediocridades em alguns aspectos da vida. Não em todos. Talvez eu queira ser muito bom em alguma coisa. Eu adoro tentar ser a melhor psicóloga que eu posso. Mas eu gosto de ser uma ceramista medíocre. Ai, amei, gente. Eu amei essa reflexão aí. Eu amei, eu gostei muito. Porque um exemplo assim, pessoal da vida, né? Na primeira filha, a gente tem aquela pressão de ser uma mãe perfeita. Uma mãe. Na segunda filha a gente até brinca. Na primeira filha não come terra. A segunda filha já come terra. Já cai o brinquedo no chão e você não corre para ferver, para lavar, para esterilizar. E as né? experiências dessa segunda filha talvez sejam mais leves e mais ricas que a da primeira, que a gente, por culpa, não consegue relaxar e permitir que aquela relação se dê de uma maneira muito mais fluida, natural, né? Assim, então, esse é o ponto, né? Da gente conseguir relaxar as nossas culpas, relaxar as nossas demandas. Maravilhoso. Então, eu tenho essa parte medíocre também da vida, de às vezes errar, de não fazer brócolis, fazer um miojo. Tem dia que eu faço um miojo. E eu não sou uma péssima mãe. Não vai matar uma fada. Eu tinha uma raiva desse meme. Eu tinha uma raiva desse meme que quando uma mãe faz um miojo, uma fada morre. Vocês já viram isso? Nunca viu? É antigo, porque a gente já virou essa página. Que bom. Ainda bem que a gente virou essa página. Eu matei vários. Não morrem. Não morrem. As fadas... A fada vai continuar. Na verdade, quando você faz o miojo ao invés do brócolis, eu acho que é aí que a fada vem. Porque ela fala a fada mãe vive quando uma mãe faz um miojinho pro filho pra poder dormir 5 minutos a mais. Ah, sim, gente. Com certeza. Ou deixa a criança dormir. Gente, eu deixei minha filha dormir sem tomar banho. Porque era guerras que no dia eu não queria brigar. Então, eu falei, você não vai morrer, amanhã a gente troca o lençol e tá tudo bem.
Né? E tá tudo bem. Mas olha, eu não sou mãe, mas eu sou adulta e eu já dormi sem tomar banho. Por quê? Porque tava com preguiça, eu olhei pra minha cama e pensei, boa noite, cama. E fui. Acho que todo mundo já dormiu sem tomar banho, né? Gente, pelo amor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Durmam sem tomar banho se for preciso. Era Não uma vai batalha matar que eu não ninguém. queria Não vai matar vencer. Não queria Não vencer. vai matar ninguém. Ai, gente, que perfeito. Ai, Ó, aí eu nesse tô inverno, adorando. olha, nesse inverno... Nesse inverno tem muita gente que não toma banho, porque tá frio. Então, né? é a parte medíocre dessa É vida. a parte tá tudo medíocre, bem. tá tudo bem. No outro dia você toma banho No e outro troca o dia você- lençol. Isso, fica limpinho, fica cheirosinho. Quando você for encontrar as pessoas, né? Ninguém vai pegar uma super bactéria porque dormiu sem tomar um banho na vida, né? É Não. só um banho uma vez. Uma vez, viu, gente? Não vai pegar o costume aí, não. por Que aí a favor. gente já cai, ó, mal conhecidas. Como as menina que As meninas que não indica, tomam banho. O podcast que incentivou. incentivou eu incentivou não as pessoas tomar a tomar banho. Verdade. Falando de saúde mental, de toda essa questão de importância, Celina, eu gostaria que você desse a sua opinião nessa questão que eu considero importante também na minha visão, sobre ensinar a criança desde cedo a nomear as emoções. Né? Eu tenho aplicado em casa e para escolher as escolas da minha filha, eu escolhi escolas que priorizassem essa questão de educação, de menos telas, né? A escola da minha filha tem uma matéria só socioemocional. E é muito bonitinho, porque a criança aprende, e é um trabalho que eu faço em casa também, né? Então, eu queria que você falasse. É claro que hoje em dia, como você disse, né, no nicho de maternidade, que está remunerando muito bem, por sinal, as mães estão, eu vejo um ponto de exagero nessa questão de ensinar a criança a nomear as emoções, mas dessa educação tão, né, positiva, assim. Eu era adepta no início, mas depois a gente vai encontrando falhas ali no sistema. É até polêmico isso, gente. Olha a Algumas polêmica aí. falhas nos sistemas, né? Eu acho que toda mãe tem que encontrar o seu meio termo. Mas essa questão de ensinar saúde mental desde cedo. A gente aprende, o ser humano aprende as emoções a partir das nossas figuras de cuidado, né? Sejam os nossos pais, sei lá, se você não for criada pelos pais, os avós, enfim, quem são as figuras. A gente aprende as emoções a partir desse espelho, né? Assim, então, é extremamente importante para a vida adulta, sobretudo, né? Assim, não só enquanto você é criança, mas quando você se tornar adulto, você precisa ter... E é isso que produz a autoestima. Né, assim, você ter um espelho de alguém que consegue olhar para você e desvendar com você, enquanto você ainda não tem recurso para aquilo, o que estou sentindo. Então, assim, você ser uma boa mãe, um bom pai, um bom familiar, um bom professor, que ajude a criança a revelar e a desvendar os enigmas que ele está ali aprendendo a sentir, começando a sentir, é o que justamente vai fazer com que lá na frente ele possa entender o que ele sente e, portanto, criar a sua autoestima. Nossa, né? sim. A gente não tem autoestima sozinho. A autoestima ela é produzida a partir do espelho, do espelhamento das relações. Então, é super importante desde sempre a gente pensar, né? Não precisa esperar a criança estar mais velha para... agora eu vou focar nisso, né? Não tem uma fase, é desde o momento em que nasce. Um bebê, ele já está se espelhando na relação, né? A relação mãe-bebê é importantíssima, a função paterna que ajuda a estruturar esse conjunto de relações para o bebê é extremamente importante. Eu falo que a função paterna, né, na psicanálise, a gente diz que é um furo entre a mãe e o bebê. E é um furo saudável, é um furo que diz... para o bebê, essa mãe não é sua, e avisa o bebê que ele não é dono daquela mãe, e avisa essa mãe que ela não é dona desse bebê. Porque a mãe, talvez, né, no amor da simbiose, se sinta dona daquele corpinho, e o bebê se sinta dono daquele seio, dono daquela pessoa. Então, a função paterna, ela faz um furo importantíssimo. Então, desde que o bebê nasce, a preocupação com boas relações, com bons sentimentos, vai criar um ser humano muito melhor. Né? Agora, concordo que existem exageros
E a gente estava falando, né, justamente sobre mães terem tanta culpa. Eu acho que se a gente coloca, agora é educação positiva, agora é educação sei lá o quê, agora é não sei o quê, a gente só vai criar mais demanda para essas mães. Mais demandas, exatamente. Agora eu vou ter que aprender isso aqui. Então, eu acho que, claro, a gente tem que sempre pesquisar, ser mãe, ser pai, ser uma figura parental de uma criança é difícil pra caramba, assim, não, isso é inquestionável. Mas eu acho que a gente tem que pensar como que é saudável pra gente ter aquela relação. Sim. Porque a coisa que uma criança mais precisa é uma mãe saudável. Sim, exatamente. Uma mãe saudável, uma mãe feliz, uma mãe com saúde mental, ela vai produzir um ser humano bom. Gente, nossa, muito bom ouvir isso. Nossa, ela vai produzir um ser humano bom. Então, assim, eu falo que mãe tem que estar bem. É verdade. Mãe tem que estar bem. Ela vai estar bem intuitivamente, ela vai estar bem usando o que ela aprendeu com a mãe dela, ela vai estar bem estudando educação positiva. Como que ela se sente confortável em se relacionar com essa criança? Eu acho que é esse caminho, assim, que eu olho hoje. Posso mudar de ideia um dia? Posso. Pode, né? Tamo aí, né? Nossa, mas é muito importante esse tema, porque como eu tenho TDAH, às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade de me regular. E aí é difícil também, assim, ensinar a minha filha, às vezes ela me vendo tendo... Aí o que eu fiz na minha casa? Eu explico pra ela, eu tô indo ali respirar um pouco, eu tô indo me regular, porque agora é a mamãe que precisa de um tempo. E agora ela aprendeu a respeitar. E agora, quando ela fica chateada, ela fala, mamãe, eu vou me regular. Isso. E ela sai. Então, não precisei parar, educar. Ela me viu me autorregulando. E ela aprendeu. Então, eu não precisava mais da cartilha. Foi isso que foi determinante para mim. Porque eu estava tentando seguir uma cartilha. Né? Eu fiz cursos e mais cursos de orientadora parental. Eu estava tentando seguir uma cartilha na maternidade. A partir do momento que eu deixei a cartilha de lado e falei, não, vou viver a maternidade que eu aprendi da minha mãe, das minhas avós, que foram presentes. E eu vou fazer assim que talvez dê certo. E está dando certo, né? Maravilha, arrasou, continue. É isso, se você tá bem e ela tá se espelhando em você para uma coisa boa, para uma coisa que ajuda ela, é isso. A gente precisa estar bem porque os nossos filhos vão se espelhar nisso. Então, se eu estiver sobrecarregada, operando a educação positiva, vai se espelhar no meu estresse, não vai se espelhar na educação positiva. Exatamente. Tentando ser uma mamãe fitness, blogueira, com corpo... Nossa, gente. Corpo da Graciane Barbosa. Rica. Com o marido que chega em casa com presente. Ai, por favor. Que te dá viagem. Porque até isso é uma demanda, né? Assim, será que o meu companheiro me ama? Porque o companheiro da blogueira fulana vive dando pra ela presente. Então, assim, a gente vai criando essas tantas demandas. Ainda né? tem o lado assim, eu preciso trabalhar, preciso ser inteligente, preciso estar estudando. Sim. Que horas do meu dia eu vou estudar, que horas eu vou estar trabalhando, que horas eu vou mostrar que eu tô brincando com a minha filha, porque ainda tem esse lado. É verdade. Sim. Tem que sair com meu marido, só eu e ele. Aí você fica, mano, quantas horas tem o seu dia? Eu fico me perguntando, quantas horas tem o seu dia? Porque o meu não cabe tudo isso num dia só, não. É verdade. E eu não sei se você também gosta de rede social, né? Se você tem visto essa movimentação de produtividade excessiva. Eu tenho visto mulheres que mostram que o dia começa às 4 da manhã com exercício físico, yoga. O que está acontecendo hoje em dia para a produtividade ser um selo de uma vida boa, mental saudável? Porque postar que está fazendo yoga às 4 da manhã, elas colocam numa posição de que a saúde mental está em dia. Eu que acordo às 9 com preguiça, descabelada, não estou com a minha saúde mental em dia. Então, essa questão dessa nova moda que está na internet. Eu acho que as pessoas elas não sabem o que é saúde mental. Existe uma falha muito grande de se entender o que é saúde mental. Saúde mental é saúde, na verdade. É um bem-estar em diversas áreas da sua vida. Mental, espiritual, físico, né? Assim, então, saúde mental é experimentar um bem-estar, é não estar adoecido. E você não precisa fazer muita coisa para ter saúde mental. Não precisa acordar às 4 da manhã para fazer yoga. Não precisa, né? Eu sou a pessoa que dorme até mais tarde. Puderam agradecer. Até porque o sono pode ser extremamente terapêutico.
né? Nossa, Tem uma coisa engraçada. Quando eu faço meu contrato terapêutico com meus pacientes, eu explico para eles que as sessões de falta, elas são cobradas. E eu explico por que eu cobro essa sessão. Porque tem muita gente que não entende, né? Assim, se eu não for, por que eu pago, né? E eu digo que a gente está em um processo terapêutico, a gente está em um processo de análise. E, às vezes, ele vai faltar porque ele quis fazer uma outra coisa. Se ele entendeu que fazer uma outra coisa, seja dormir e não ir na terapia, correr no parque, namorar, e aquilo foi terapêutico, tá dentro do meu escopo. Nossa. Ele tá tomando uma decisão terapêutica para ele. Isso tem a ver com o processo de análise de terapia que ele faz para poder tomar decisões na vida dele. Então, ele vai pagar por isso, por essa sessão. Até porque também eu falo que a gente não pode ter dívida, né, com o terapeuta. A sensação de que... A gente não pode ficar com a sensação de que, eu faltei, coitada da Celina. Ai, Celina, desculpa. Ai, eu tô com vergonha de voltar. Não pode ter isso, né? Então, você paga e tá tudo certo. Você tomou uma decisão da sua vida, você não me deve satisfação. Então, essa coisa de não dever satisfação, de não dever explicação, né? Assim, entra na questão financeira, né? Que tem gente que não entende essa questão. Mas voltando, né? É isso. Às vezes, a coisa mais terapêutica para você é dormir. A coisa que vai salvar a sua saúde mental é ficar sem fazer nada assistindo uma série. E às vezes pode ser ir pra yoga. Né? Pode ser também. Então, não existe uma coisa que te proporcione saúde mental. Existe que demanda, qual é a sua falta, qual é ou o seu excesso, né? Assim, e aí a gente poder costurar isso. Então, eu acho que as pessoas não sabem. Elas falam terapia em dia. Né? O que é terapia em dia? Não existe terapia em dia. Só porque você foi à terapia não significa que você esteve em terapia. Às vezes demora. Está 100% aí bem. Não, e às vezes a gente entra num atendimento clínico e demora meses para entrar naquele processo. No começo você tá na falação, né? No começo você tá entendendo o que é aquilo ali, o que você tá fazendo ali. E às vezes demora meses para você começar a entender que buraco é esse que eu fui entrar. Você falando. Nossa, eu mexi, a sensação que eu tive. É mexer naquele... Depois de adulta, por que eu fui mexer nesse lixinho que tava amarradinho ali no cantinho? Nossa, aqui que eu fui abrir essa caixinha de Pandora. Meu Deus do céu, por quê? Isso que eu ia falar, caixa de Pandora. Abri a minha caixa de Pandora e agora eu não sei fechar, não sei se eu quero fechar. Se eu devo fechar, não sei como, né, Lu? Ai, gente. Olha, o aparelho psíquico, o nosso aparelho psíquico, ele é tão perfeito que ele vai abrir e fechar conforme as suas necessidades, sem que você saiba disso. E a gente nem sabe, né? É verdade, tem isso também, né? Que a gente consegue abrir, fazer uma bagunça ali, né? Quando vai ver, você olha assim pra trás, já tá tudo organizado, né? Tipo, é engraçado, né? Não, perfeição, não é? Ele é perfeito. Achei que, ó... Ai, meu Deus. Celina, e nossa curiosidade aqui, que a gente até colocou aqui no script, homens na terapia. Como tá hoje? Porque a gente sabe que mulheres procuram mais. Os homens têm um pouco mais de bloqueio. E as mulheres também se cuidam mais, né? E a mulher que é a pessoa principal, fala assim, marido, vai lá no médico. Vai lá se cuidar. Marquei a consulta pra você. Eu ia falar isso agora. O que tem de mulher que me manda mensagem pra marcar um atendimento pro marido, pro namorado, assim, nem sei quantas vezes isso já aconteceu, gente. O que é um absurdo, né? Se a gente for pensar que a terapia, a análise é uma coisa que precisa partir da pessoa que está buscando. Né? Não adianta nada a partir de outra pessoa. Você pode até dar uma dica, mas a pessoa tem que fazer o movimento. Então, eu tenho um cuidado de dizer assim, ó. Oi, tudo bem? Olha, até funciona desse jeito, eu posso te explicar como funciona, porque até isso, como funciona, quanto eu vou passar pra ele. Nossa. Quer dizer, o homem quer tudo mastigado ali no colinho, né? Aí eu falo assim, olha, eu posso te falar como é que funciona, mas eu gostaria muito, na verdade, de falar com o seu companheiro. Passa meu WhatsApp pra ele. Se ele entrar em contato comigo, eu falo com ele. Porque eu não vou... Então, às vezes entram e às vezes não. Mas às vezes não. Então, é isso. Não vou marcar um atendimento para alguém que ainda não me procurou. Claro, gente, que às vezes uma pessoa precisa de ajuda para
procurarem para ela, porque ela não tá num bom momento, ela tá, sei lá, num episódio de depressão profunda, ela precisa de ajuda. Então, não são todos os casos que eu vou simplesmente falar, olha, manda a pessoa me procurar. Mas quando é a companheira procurando pro companheiro, sem me dar um contexto de um sofrimento mais importante, eu peço para me procurar a pessoa para que eu possa conversar. Agora, como os homens estão? Homens, tem homens aqui. Tem homens aqui, ó. Fechem o ouvido, agora eu vou falar de vocês. Fechem o ouvido, não me julguem. O universo interno do homem é muito mais empobrecido que o da mulher. Ah, sempre soube. É muito mais empobrecido do que o da mulher. Então, o que acontece na clínica? Demora para engrenar o processo terapêutico. Ele é mais difícil, ele é mais truncado, ele é mais cheio de defesa. E muita fuga. Muita fuga. Eu atendo homens. É verdade que a maioria dos homens que me procuram, também por conta de uma questão de nicho, são homens gays. Eu atendo muita população LGBT. Então, homens hétero, eles procuram menos, eles sustentam menos e eles demoram mais para engrenar quando eles estão sustentando. Mas, às vezes acontece. O número é muito menor. Eu não sei te dizer se se a minha amostra é uma amostra que condiz com a realidade, talvez terapeutas homens recebam mais procura. Eu acho que não, assim, porque conversando com as minhas amigas, a gente entende mais ou menos isso, assim. Então, muito menos procura, muito mais resistência e muito mais necessidade de ajuda, que a mulher procure o terapeuta, que a mulher marque o horário, e aí eu acho tudo que é alguém... tudo muito mastigado, tudo muito... tem que vir tudo muito perfeito, assim, senão qualquer coisinha, é melhor não, né? É melhor não fazer. Vai ficar caro. Nossa, eles... Uma dificuldade de colocar preço em terapia para homem. Tudo é caro, né? Eles não conseguem, eles têm mais dificuldade de entender isso como um investimento. A mulher entende mais fácil isso como um investimento, que é para ela e para todos os aspectos da vida dela fluírem melhor, né? Então, os homens têm mais dificuldade. Eles pensam, meu Deus, fiquei conversando 1 hora, paguei isso? Só para conversar, vou conversar com a Converso com qualquer um. Eu converso com a minha mulher. Eu já converso com os meus amigos, eles falam, eu já converso com os meus amigos. Ai, que absurdo. Então é difícil e eu vejo a conversa com os amigos. É igualzinha. E aí você vê traumatizado, não sei. Qual que é o resultado de uma cultura em que homens não procuram, que é isso que a gente está conversando agora. É mulheres que têm que procurar por eles. E não procurar por eles, é fazer por eles. Porque daí as mulheres vão para terapia, por quê? Porque tem, às vezes, um companheiro que sobrecarrega ela, que não consegue entender o que é carga mental, que não consegue fazer as tarefas de casa ou com os filhos de uma maneira eficiente. E aí essas mulheres ficam sobrecarregadas, adoecem e vêm para terapia. Então, elas fazem no lugar deles, no final das contas. Né? Então, é muito complicado essa questão dos homens na terapia. Nossa, é muito complicada mesmo. Inclusive, a gente vai falar um pouco, né? Que estamos comemorando 18 anos da Lei Maria da Penha, gente. E essa questão de a mulher ter que se tratar porque às vezes sofre violência dentro de casa. Né? Às vezes sofre uma demanda psíquica dentro de casa, um trauma, porque não existe só violência física, né? Sim. Existe a violência psicológica, patrimonial. Então, às vezes, a mulher acha que se ela procurar a terapia, o homem vai se resolver, né? O caso do homem. Nossa, até porque elas são chamadas loucas, né? Sim. Então, se eu estou louca, eu preciso deixar de ser louca. Sim. E aí ela vai para terapia porque ela foi chamada. Ela já vem para terapia por conta da violência psicológica, né? Assim, então, ela já vem para terapia porque ela está acreditando nesse gaslighting que é feito com ela, de que ela é doida. Então, se eu sou doida, eu preciso me tratar. E aí elas chegam com essa demanda, eu preciso me tratar, porque eu não tô bem. Exatamente. E elas não falam, eu não tô bem porque eu sou violentada, não. Elas falam, eu não tô bem, eu faço mal para minha família. Isso que eu ia falar, entra a questão da culpa,
Ai, Sim. eu sou ruim, eu tô me sentindo culpada porque eu não fiz um negócio pro meu marido uma vez, ele me tratou mal, ele tá me traindo porque eu sou feia, porque eu não me cuido mais, porque eu não tenho libido. porque eu não tenho, exatamente. Você não tem libido porque olha esse homem. Ai, meu Deus, é olha verdade. esse alecrim. Alecrim dourado. Alecrim dourado. Por isso que você não tem... Sabe uma coisa que eu falo sempre? Mulheres que maternam seus companheiros, né? Assim, mulheres que começam a maternar porque esse homem é tão disfuncional Sim. que ele precisa de uma mãe, ele não precisa de uma esposa. Ele precisa, exatamente. né? E aí ela começa a maternar. E aí ambos perdem a libido. E eu falo, gente, mas é óbvio. Você tem tesão no filho? Não. O filho tem tesão na mãe? Não. Então vai acontecer o quê nesse casamento? Acabou o sexo. Acabou o sexo. Acabou pros dois. Nossa. E aí esse homem, na maioria das vezes, ele vai trair mais fácil do que a mulher. Tem uma experiência já na clínica que hoje eu entendo sim, que mulheres também traem hoje mais do que traíram gerações anteriores, mas ainda em muito menor escala do que os homens. Sim. E aí é isso que acontece. Essa mulher vai ficar em casa deprimida e, na maioria das vezes, muito deprimida, e esse homem vai trair. Por quê? Porque não tem mais relação sexual. Não tem como você ter libido numa relação totalmente disfuncional. Sim. E eu tô falando assim, um relacionamento que nem tem muita violência. Eu tô falando assim, de um casamento disfuncional, de um homem disfuncional que passa a precisar ser maternado pela esposa. Pela esposa. Nem tô falando aqui de um casamento que tem violência. Esse Nossa, casamento já tem uma problemática muito grande, né? Aí se tiver violência, é isso. Como que eu tenho libido por alguém que me maltrata o dia inteiro? Não tem como. Como que eu vou pra cama com alguém que me maltrata durante o dia, durante a semana, e no final de semana eu tenho que ter essa libido, né? Então, esses homens têm muita dificuldade de entender isso, esperam dessa mulher que ela tenha tudo isso, que ela ofereça tudo isso, e aí ela chega na terapia assim, eu não tenho libido, a culpa é minha, eu sou feia, eu sou... dura demais, né? Eu só brigo. Eu tô brigando demais com os meus filhos. Gente, esse assim, é um assunto que me toca intimamente. Por quê? Porque eu sofri violência psicológica num casamento de 14 anos. E eu passei por todos esses processos. E a dificuldade de se explicar que você está sofrendo uma violência psicológica, porque as pessoas ainda só entendem a violência física. Então, eu tive muita dificuldade de explicar para as pessoas que eu estava saindo de um casamento de 14 anos porque eu sofria violência psicológica. Exatamente isso, de se culpar tanto. Nossa, mas ele me traiu porque eu tive bebê, então eu tô feia. Então, foi culpa minha, então eu tenho que perdoar. E aí o homem, ele vai se sentindo confortável em fazer mais vezes e mais vezes. Então a dificuldade da mulher de explicar a violência psicológica é muito grande, porque as pessoas, infelizmente, ainda só entendem a violência física. E não existe só a violência física. Nossa, sim. Se você não tiver com o olho roxo, você não tá sofrendo Você não está sofrendo violência. Aí o que acontece? Sabe, né? A violência física é porque ela já escalonou todas as outras. Assim, na maioria das vezes, a física vem por último. Sim. Ela só não vem antes do feminicídio, né? Sim. Quer dizer, ela só vem antes do feminicídio. O último é o feminicídio. Mas as outras violências, elas vão aparecendo antes, né? Então, assim, não dá pra esperar apanhar. Exatamente. E tava quase já chegando... Já tinha começado os empurrões, as ofensas verbais muito agressivas. Aí eu falei, calma, peraí. Né? Mas eu tive mais dificuldade de explicar para as pessoas o que eu sofria, porque as pessoas falavam, nossa, mas é um ótimo marido, é um ótimo pai, como assim? Então, a mulher tem essa dificuldade de explicar Lúcia, a violência psicológica. Ela tem não só dificuldade de explicar, ela tem dificuldade de entender. Sim, nossa, eu passei sim. por isso, assim. Isso que eu ia muito perguntar difícil. Também. Tipo, quais sinais, né, a gente deveria começar a se alertar pra gente entender se a gente tá sofrendo uma violência psicológica, se já é alguns indícios. Eu sempre falo, né, assim, se você sentiu medo numa situação, tem violência ali. Ele não encostou, ele não chegou perto. Você sentiu algum medo do seu companheiro? Não é pra sentir medo na relação. Sim. Nossa, Porque sim. a violência psicológica dá medo. Sim. O jeito que olha, o jeito que fala, o jeito tom que de fala, voz. o tom de voz. Nossa. Eu fiquei com medo de alguma coisa, eu fiquei com medo dele levantar, eu fiquei com medo dele contar alguma coisa pra alguém, eu fiquei com medo dele sair de carro endoidecido na rua. Eu tô com medo. Por
que eu tô sentindo medo numa relação Não é que é para normal. ser uma relação de companheirismo, uma Sim. relação saudável, uma relação de amor. A gente pode sentir tristeza numa relação, a gente pode sentir chateação, a gente pode sentir ciúme, inveja, todos os sentimentos difíceis e complexos. Mas medo é estranho, né? Assim, então, começou a sentir medo, você achou que ele ia fazer essa fantasia também, né? Eu achei que ele fosse levantar e me bater. Eu achei que ele fosse... Essa fantasia, ela tá atrelada, provavelmente, a alguma violência que estava velada ali. Porque você não criou isso. Dificilmente a gente, né? A não ser que você esteja num quadro de delírio, que é muito difícil que você esteja. Se você estiver, você vai ter vários outros delírios, vai ser encaminhada para um tratamento de saúde mental de gravidade, não é o caso. Você não tem que sentir medo, você não tem que ter fantasias de que essa pessoa vai fazer alguma coisa contra você. Então, eu acho que esses sinais são importantes que a gente perceba. Porque eu vejo mulheres que ficaram com medo dele levantar, com medo dele me bater, com medo... E eu falo, por que você está sentindo medo disso, né? Assim, mas ele não fez nada, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu falo, alguma coisa aconteceu ali naquela cena, né? Algum modo, você viu no olhar, você viu no tom de voz, você conhece esse homem. Sim. Você conhece esse homem. É verdade. Né? Então, eu acho que a violência psicológica, ela vai vindo dessa forma. Outro ponto é quando eu começo a mudar as minhas atitudes, porque eu tenho medo, de novo, o medo. Medo de alguma coisa, medo dele me abandonar, medo. Então, eu começo a mudar a minha roupa, a mudar o jeito que eu me comporto, a mudar as minhas amizades. Se isolar. Se isolar. Nossa, bem lembrado dessa questão de se isolar. Quanto mais a violência aumenta, mais privada fica a relação. Quando eu começo a privar informações da minha família, eu deixei de contar alguma coisa que aconteceu para alguém, para uma amiga, para minha mãe, para minha irmã, porque eu nem me dou conta de que eu não tô contando isso, porque eu vou ter que resolver se eu contar. Se eu contar, eu vou me ouvir. Se eu contar, eu vou ter que resolver. Então, a gente vai tentando deixar aquilo privado. Então, privar informações, quando você percebe que você está constrangida, que você não quer contar para alguém que você ama sobre a sua relação, pode olhar ali que tem uma violência. Tem uma violência. E a violência psicológica fica tão agarrada em quem sofreu, no meu caso, que depois de uns anos, hoje eu sou casada de novo, eu tenho um relacionamento, e os primeiros anos desse relacionamento eu ficava assim, nossa, mas tá tudo muito parado. A calma me incomodava, Celina. Sabe? Eu via como mesmice. E não era mesmice, era tranquilidade. Era tranquilidade. Não sabia lidar com a tranquilidade. E aí eu tive que entender, levar pra terapia também essa questão e entender. Porque você vê, ficou tão enraizado que um relacionamento, pra ter amor na cabeça de quem tá sofrendo, tem que ter a briga, tem que ter as pazes, aquela coisa de fazer as pazes para no dia seguinte brigar. Que eu tive dificuldade no meu segundo casamento, nessa questão. Falar assim, não, mas será que ele me ama mesmo? Porque tá tudo... Gente, que estranho. Eu tenho as senhas do banco, de celular, de tudo, mas tá muito estranho. Peraí que eu vou ter que investigar mais um pouquinho. Coisa tá estranha. Porque o homem não dá a senha assim. Então, se ele tá dando, é porque ele tá usando algum outro meio. A cabeça da mulher fica um eterno loop. Aí cria aí o delírio. Eu falo que estar em terapia, as pessoas pensam que eu preciso de terapia ou eu preciso de um acompanhamento, de um tratamento para sair de uma relação. E eu falo que a pessoa que viveu violência, ela também vai precisar de acompanhamento para entrar em outra relação. Porque você pode repetir o padrão de busca por um outro homem que tenha traços de agressor, de um homem agressor. Isso pode acontecer. E você pode entrar numa relação, eu falo que parece síndrome de Estocolmo. Sim, exatamente. Porque na síndrome de Estocolmo você vai, né, assim, com aquele... seria, né, assim, uma face da síndrome de Estocolmo. Você vai precisar, por sobrevivência psíquica e às vezes física também, se identificar com aquele agressor. E aí você começa a se acostumar e criar identificação com o agressor. Então, quando você vai para uma outra relação, você não consegue criar identificação com aquela pessoa que não está te agredindo. Porque você está acostumada a uma relação de identificação com a violência. Sim. Nossa. Que você ficou por um tempão. Né? Então, aí você vai para uma outra relação e aquela relação parece estranha. Né? Então, você também precisa de terapia para entender que
tá tudo bem, o amor também pode ser tranquilo. Sim. Ai, foi maravilhoso quando eu descobri isso, viu? As relações, elas realmente não são normais, elas não são comuns quando elas são montanhas russas. Sim. Elas podem te dar sensações muito prazerosas, porque eu acho que o nó da violência é que a violência, ela é ambivalente, ela também tem no meio dela um monte de outras coisas. Sim. Que pode ter prazer, que pode ter satisfação, né? A gente vai se identificando com a violência, sim, né? Então ela é perigosa por isso. Então é muito, muito complicado entrar numa outra relação e conseguir bancar aquela relação que é saudável. Por isso que precisa também desse acompanhamento para que você possa entrar em outra relação. Eu falo muito isso para mulheres que saem de relacionamentos abusivos e às vezes elas sentem, ai, pronto, agora eu tô livre. E você não tá livre, porque você tá cheia de buraco, você tá cheia de cacos. E para se remontar, vai um tempo. Bem difícil. Que profundo esse papo. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da dependência emocional. Porque quando a mulher vem de um relacionamento tóxico, geralmente, ou ela recorre, igual você falou, né? Acaba buscando mesmo padrão, ou ela acaba ficando ali porque ela fala, ai, mas não existe diferente. Não existe outra pessoa que faça outra coisa diferente. Sempre vai ser assim. A minha amiga faz assim. Então, eu vi que a fulana vive uma vida assim também. A minha mãe veio de uma vida assim também. Então, eu queria saber como que essa dependência e a falta de apoios, né? Porque a gente não vai ter... Nem sempre todo mundo tem bons exemplos, infelizmente. As pessoas não têm bons exemplos. Como que essa falta de apoio e essa questão de dependência emocional a gente consegue identificar e como pode, né, ajudar a gente? Olha, várias perguntas. Eu perdi até. Perdi. Vou tentar pegar aqui o que eu catei. É muito difícil a gente... Depois que uma pessoa, ou quando ela tá solteira, é difícil a gente identificar a dependência, né? Uma pessoa que tem uma tendência a dependências emocionais, né? Às vezes quando vai pra relação mesmo que a gente consegue se dar conta disso, né? E é difícil porque os bons exemplos, a gente não tem bons exemplos, mulheres não têm bons exemplos. Começo me apresentando pra vocês dizendo, eu sou uma pessoa que gosto de olhar e mostrar aquilo que eu tô vendo que eu acho que os outros não estão vendo, né? Assim, eu acho que a minha comunicação nas redes é justamente para fazer isso, Ellen. É pra gente conseguir... eu quero conseguir dar exemplos diferentes e dizer, olha, você não precisa ser mãe. Olha, você não precisa ser casada. Olha, você não precisa ser rica ou magra, né, assim, porque é verdade que na sociedade, eu falo que tem um sistema, né, assim, que opera as opressões contra a mulher, o capitalismo tem a ver com isso, né, é um sistema que opera opressões muito grandes sobre a mulher. Tem um livro muito bom, se alguém quiser essa indicação, que fala sobre a inserção do capitalismo e a Inquisição, né, a caça às bruxas, e vai dizendo que a Inquisição chama o Talibã, o Talibã e a bruxa. Eu já ouvi falar desse livro. Ela é uma italiana que se chama Silvia Federici. Esse livro é muito bom e ele fala sobre isso, assim, que a Inquisição, ela não foi um processo da igreja, ela foi um processo que tinha atrelado à inserção do capitalismo. Uau. Porque para homens para que o capitalismo fosse inserido, mulheres precisavam operar esse trabalho gratuito. Então elas precisavam estar dentro de casa. E quem eram as bruxas? Mulheres que trabalhavam. Curandeiras, parteiras. Elas eram as mulheres que na época tinham poder. Porque se você é curandeira, você tem poder sobre uma comunidade, né? Você é um alto escalão, é uma médica, né? Uma parteira. Então... Queimar as bruxas era um processo de trazer as mulheres para dentro de casa e criar mão de obra gratuita, que a gente tem até hoje. Sim. Mulheres que vivem a vida inteira trabalhando sem receber um centavo dentro das suas próprias casas, para que homens enriqueçam. E ainda não tem nenhum trabalho... valorizada, não tem. Trabalha o tempo inteiro negligenciado. Mas ficou em casa, não fez nada. Isso. É isso que as pessoas... E tá voltando na internet esse movimento de mulheres... Como que chama? Tem um nome, não sei que lá, wife. Tem um nome isso, que é essas esposas agora, né? Que estão falando de querer ficar em casa. Eu falo muito sobre o desejo, né? Se você entender que esse é seu desejo,
tá tudo bem. Mas como tudo que vai pra mídia começa a se tornar uma coisa que já não é mais sobre o desejo, sim sobre uma tendência, me preocupa muito que essa tendência volte, né? A gente tem outros países que estão numa contracorrente disso, né? Assim, estão fazendo a aposentadoria para donas de casa, né? Assim, estão remunerando, estão criando políticas públicas para dar conta desse trabalho que não é valorizado e que coloca mulheres vulneráveis em relacionamentos, né? Porque muitas mulheres que não trabalham não têm como sair dessa relação, não saem de relações de violência, né? Então, já me perdi, assim, qual era a sua pergunta. Fui embora. Tudo bem, tudo bem. Mas voltando, acho que é isso, assim, a gente não tem bons exemplos. E eu gosto muito de trazer esses olhares para essas histórias, para outras formas de você poder viver na sociedade, outros modos, porque senão, se a gente olha em volta, ainda hoje, a nossa geração, principalmente a nossa geração, que eu acho que temos idades próximas, talvez, ainda é uma geração de péssimos exemplos. Tanto em relação a relacionamentos, a opressões que a gente vive, né? Então, assim, são muitas as opressões do sistema. A gente vai tentando hackear esse sistema, fazer um movimento contrário ao que nos mandam, né? Mas é muito difícil. E aí, às vezes, a gente sucumbe ao desejo e vai se casar e vai ter um filho, porque o homem quer um filho e vai ficar numa relação difícil, ou não vai trabalhar, ou se vai trabalhar, vai só trabalhar para perder um pouquinho de tempo, né? Porque mulher não trabalha para ficar rica. Tem isso, né? Eu falo, gente, eu trabalho pra ficar rica. Eu quero ficar rica. Eu quero ficar riquíssima. Rica também. Eu falei, trabalho, eu lucro. Pronta, só falta... Eu falei, tô pronta pra abrir minha conta e ver aqueles milhões de zero lá. Eu tô pronta. Eu falo que tenho até roupa já pra isso. É esse meu movimento. Eu tenho consciência de classe, sei que é importante, sei que a gosto, desigualdade, sei que a desigualdade é terrível, mas eu quero ver mulheres lucrando. Sim. Eu também quero. Principalmente... Mas é importantíssimo. Eu também, esse nossa, tema. É verdade. Muito importante. Ai, não sei mais. Eu tô amando esse bate-papo. Essa terapia aqui em grupão. Então, porque eu tô aqui o tempo todo assim, ó, gente, eu tô consumindo, eu não tô nem aqui no papel de Maria. Não tô hoje. nem aqui no papel de entrevistadora, eu esqueci que eu vim pra entrevistar. Celina, então, como a gente tá falando sobre péssimos, maus exemplos nas redes, né? Eu fiquei quase um ano afastada da rede social para cuidar da minha saúde mental, né? Abri mão de uma página grande, com 18 mil seguidores, que estava em crescimento, em prol da minha saúde mental. Justamente dessa fase de me questionar sobre o que é certo e o que não é dentro da maternidade, né? Então, já que a gente está falando desses péssimos exemplos, né, em redes sociais, vamos falar em bons exemplos. Então, deixa aí sua página, o pessoal ir lá consumir e dar continuidade em tanta informação boa aqui, né? Para vocês continuarem consumindo a Celina, gente. Vamos lá. Qual a sua página para o pessoal ir lá conhecer? E pra Vamos lá. Pra você ficar aí lucrando. Depois sim, de vamos fazer terapia. Mulher não chora, mulher lucra. Mulheres não choram, mulheres lucram. Então, se vocês quiserem me seguir e acompanhar os conteúdos, é Psicocelina, @Psicocelina, tanto no Instagram como no TikTok. E apareçam, maratonar os vídeos, fiquem à vontade e maratonem os vídeos. Tem um tanto de coisa lá para vocês aproveitarem. Tem, nossa, gente. Tem muito conteúdo bom. Eu consumo, eu vou lá. Eu adoro. E tem também cachorros fofinhos, tem maquiagem. A dica de maquiagem, eu adoro. Tem eu falando besteira, porque eu falo muita besteira, então às vezes eu apareço lá falando umas besteiradas. Então não é só conteúdo soco. Tem poesia, tem arte, tem cachorros fofinhos e makes. E tem reviews de makes, gente, que eu adoro, viu? Adoro. Muito bom, verdade, também gosto. Eu fico lá. Gente, não, mas você precisa ir lá, amiga, ver os reviews de maquiagem dela. E ela usa as marcas que eu gosto, aí eu fico... Eu amo verdade maquiagem, mesmo, eu amo. muito bom. Celina, então pra gente encerrar assim, esse bate-papo, uma dica de ouro. Aquela dica que você só dá nas suas consultas. Aquela dica, assim, que a pessoa carrega pra vida. Um conselho de amiga para amiga. Um conselho, eu acho que ouçam, é difícil dizer ouçam, né? Mas assim, investiguem o seu desejo. E o desejo
muitas vezes pode estar atrelado às convenções sociais, mas pode não estar. Então, talvez o seu desejo não seja uma coisa que esperam de você. Né? E acho que um outro conselho que me veio agora, que tem a ver com isso, tá tudo bem frustrar o outro. Tá tudo bem você frustrar sua mãe, seu pai. Tá tudo bem, às vezes, você frustrar seu filho. Tá tudo bem você frustrar seu companheiro. Às vezes não, a gente vai frustrar o outro para poder ser feliz, para poder correr atrás do que a gente deseja às vezes. Então, tá tudo bem não ser uma pessoa que agrada o tempo todo. Acho que principalmente isso que tem a ver com ser medíocre também, né? Que não é ser especial o tempo todo, não é ser incrível o tempo todo. Então, acho que para nossa saúde mental, para a gente poder ser feliz na vida, a gente precisa não agradar todo mundo e ter isso como um guia, assim. Eu não vou agradar todo mundo, então é desnecessário tentar. Uau, acho que é isso. Amei, adorei e a gente vai inaugurar o quadro hoje, né? Sim. Ai, meu Deus, qual? É um quadro novo, Celine. Você vai estar inaugurando hoje. Para quem vai, meu unfollow. Mas assim, não é para uma pessoa, não precisa ser necessariamente uma pessoa. Pode ser para uma situação, sabe? Ou alguma bobagem, assim, um time, uma comida. Mas para quem vai ser o unfollow de hoje? Acho que eu vou na toada da gente ter falado de Maria da Penha, né? De Maria da Penha. Homens agressores, né? Sim. Homens agressores, totalmente. O meu follow, minha denúncia, minha resistência. Sim. Pra eles. Uau, adorei. Gente, lembrando que a delegacia feminina funciona. Né? Se você acha que está em situação de perigo, pode ligar no 180, procurar ajuda, né, Ellen? Sim, nossa, funciona. Pode parecer que as pessoas falam assim, ai, não funciona, porque demora, não sei o quê. Funciona assim, gente. Vão pedir ajuda. Tem também a Central da Vida, né? Se você consegue pedir uma ajuda psicológica de forma anônima, não precisa falar seu nome. E já é passos para você se preocupar, né? Então, é uma forma de pedir ajuda, não importa qual seja. Se a pessoa fala assim, ai, não, isso é coisa da sua cabeça. Não acredite. Procure outra pessoa para entender, para ver certinho. Porque violência é uma coisa muito séria e só quem sabe quem tá ali, né? A dor não dá pra ser medida com a régua dos outros. Sim. A gente não pode medir a dor com a nossa régua, a dor dos outros com a nossa régua. A gente não pode fazer isso. E é muito importante sempre procurar ajuda, gente. Posso dar um pitaco também, Claro. antes de ir embora? E denunciem também. Sim. Denunciem violências que vocês sabem que tá acontecendo em torno de você. Eu vi uma psicóloga esses dias falar também uma frase muito importante, que é o seguinte: denuncie. Aí você pode pensar, ai, mas eu vou lá e ela não vai separar. Ah, mas eu vou mandar a polícia lá e ela não vai sair desse casamento. Muitas vezes você impediu uma violência mais grave de acontecer, mesmo que naquele momento você pode ter impedido um feminicídio. Nossa. Então chama a polícia, chama. Você ouviu o grito, você ouviu alguma coisa acontecendo, denuncia. Porque naquele momento, pode ser que você não resolva o problema da vida da pessoa, mas você pode estar impedindo uma coisa muito grave que você nunca vai saber, justamente porque você impediu. E ainda bem que isso aconteceu. Então em briga de marido e mulher, a gente mete a colher? Sim. Nossa, mete muita colher. Mete. Pode meter a colher, não se sinta culpada. Celina, obrigada por Foi um ter prazer. aberto a minha mensagem. Que eu acho que você recebe muitas. Obrigada por ter vindo. Foi uma honra muito grande. Eu aprendi demais. Foi um prazer enorme te receber. E, gente, corram lá, sigam ela. Vão lá fazer terapia. Compartilha esse vídeo com as amigas, porque afinal você não sabe se alguém tá precisando de uma ajuda. Um incentivo aí para procurar uma psicóloga, investigar aí alguns casos que tá acontecendo, abrir a caixa de Pandora, não é mesmo? Afinal, todo mundo precisa, né? E é isso. E fica aqui que vai vir bastante coisa boa. Compartilha, ainda curte, tem comenta. muita coisa boa. A nossa revista tá como, Lu? Delicinha. Nossa, gente. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês. Então, deixa aqui seu joia. Compartilha com as amigas. Vai lá ler a revista. E se vocês querem ver a Celina aqui, não esquece de comentar, né? Sobe a hashtag, Celina, volta aqui, mulher. Porque ela falou que é difícil, então a gente tem que conquistar essa mulher. Vamos conquistar essa mulher, gente. É na conquista. Viu? Gente, então, já fica a dica. obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, tchau.